Doutor Rodolfo, o que está acontecendo é o seguinte, eu queria a sua visão dos fatos. Pois não. Isso é tirado em Kherson, tá? Surpreendeu muita gente, não é o seu caso, eu sei disso, porque o senhor já vinha falando, já vinha alertando em publicações aí que a Rússia poderia ter um problema aí em virtude de baixos efetivos e outros erros táticos estratégicos que eles estão cometendo, que eles andaram cometendo. Mas eu queria a sua visão, então, como nós chegamos nisso? Porque tem gente as pessoas aqui que não conhecem o seu trabalho, né, talvez não tenham acompanhado esse desenrolar. Eu queria que o senhor fizesse, né, nos desse um panorama. Como se chegou nisso aqui? Porque todo mundo esperava, né, que a Rússia já tivesse realizado seus objetivos estratégicos, seja lá quais forem. Mas está contigo a manobra aí. Pois não, professor. O que ocorre? Desde o início da operação militar, e antes que alguns me critiquem por eu definir e nominar como operação militar, é porque técnica e juridicamente a Rússia enquadra esse conflito como operação militar porque ela não estabeleceu uma decretação de guerra. E a decretação de guerra teria que ser aprovada pela Duma estatal, né, pela Câmara Baixa do Parlamento e pelo Conselho da Federação. Isso tem implicações estratégicas, que depois nós debateremos. Então, desde o início da operação militar, em dia 24 de fevereiro, que, logicamente, as hostilidades têm natureza de guerra, do ponto de vista militar, nós analisamos, através de open source, research, técnicas, né, de investigação de fontes abertas, que nós, né, temos bastante aprimoramento e conhecimento, diversos já apontamentos de problemas do baixo efetivo por parte da Rússia, e porque o objetivo inicial era uma operação com demonstração de força. Foi estabelecida essa operação com demonstração de força em 5 frontes, né, no fronte sul, através de Kherson, buscando inicialmente garantir o controle do chamado Canal da Crimeia do Norte, porque Crimeia tem um grande problema de abastecimento de água potável desde o conflito que resultou na anexação em 2014 por parte da Rússia, né, em relação à Crimeia. Houve o fechamento do abastecimento de água que provia dessa área, né, que é algo que é extremamente sensível para o funcionamento até econômico daquela península. E também, no caso, o outro fronte que a Rússia buscou foi através do eixo sul de Donetsk, por Zaporizhia, e também por Donetsk, Luhansk e o Kharkiv, e também na área de Sumy e Kiev. Só que essa operação de demonstração de força, ela tinha uma avaliação da inteligência russa, na qual haveria uma capitulação do regime através de uma suposta, ainda precisa, logicamente, ter evidências mais concretas, corrupção do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas, que aplicaria um golpe militar, afastando os Zelensky e seus partidários, e, consequentemente, essa operação de demonstração de força, com baixo efetivo, seria suficiente. Em torno de 5 dias, conseguiram ocupar de 35% a 40% do território ucraniano, promoveu o cerco nas principais grandes cidades, chegaram a entrar em Kharkiv, né, muito com infantaria leve ou infantaria motorizada leve. Isso surpreendia, porque havia poucos MBTs no início, havia muita utilização do veículo, né, utilitário, blindado leve, o Tiger, e o BTR-82, haviam poucos T-72P3 no início, e, consequentemente, não aconteceu essa capitulação do regime diante de todo um preparo do governo ucraniano, junto com o serviço de inteligência, né, da OTAN. Fundamentalmente o MI6 do Reino Unido proveu bastante desse suporte, e, consequentemente, a Rússia, que até então empregava na primeira semana em torno de 50 mil, escalou para cerca de 190 mil, somando os proxies locais. Proxy são aqueles, né, terceirizados, aqueles combatentes locais que são apoiados e ministrados pela força ocupante, pela força invasora. E só que a Ucrânia, ela tinha 300 mil soldados regulares antes da guerra, 400 mil veteranos da guerra de Donbass, 400 mil, e cerca de 200 mil paramilitares integrantes dos chamados batalhões nacionalistas. A Ucrânia, ela tinha uma força blindada de 930 MBTs, mais de 1.000 na reserva, centenas de MLRS, né, veículo lançador de foguete, né, veículo múltiplo de lançamento de foguete,
tinha um formidável sistema de defesa aérea, que, me perdoe quem diz que era sucata soviética, não era. Os radares 6N-36 do sistema S-300P compunham 16 brigadas táticas ucranianas. A Ucrânia tinha um complexo industrial militar dos mais avançados da Europa, porque herdou da União Soviética. Tanto que até 2014, o principal importador desse complexo industrial militar era a própria Rússia, principalmente nos motores das fragatas, motores de corvetas, de sistemas de mecatrônica, eletrônica, sistemas de automatização. Tem gente que fala... Tem gente que fala que um dos motivos... Não, só para dar uma parte para o nosso pessoal ficar ciente, porque é interessante você falar isso daí, porque esse assunto é pouco abordado. Há quem diga que um dos motivos do Ocidente empurrar a Ucrânia em guerra com a Rússia foi também para acabar com na verdade, essa dependência da Rússia com relação a suprimentos da Ucrânia já tinha sido meio quebrada em 2014, no Maidan, né? Eles já tinham... Mas você tocou no assunto agora, que você quase não vê na imprensa isso, gente. Até 2014, a Rússia comprava muito material, muitos insumos bélicos da Ucrânia. Isso é bom ser lembrado isso daí. Foi um assunto interessante que você tocou. Desculpa a interrupção, mas eu precisava dar um highlight para o nosso pessoal se tocar disso. Eu continuo rodando, perdão. É tão importante isso que o senhor falou, que eram 15 bilhões de dólares a troca comercial entre a Ucrânia e a Rússia. Os investimentos eram mútuos, não havia até isenção de visto, intercâmbio comercial, intercâmbio cultural e também intercâmbio militar. Até 2013, o treinamento da Força Aérea Ucraniana, o treinamento da Marinha Ucraniana, grande parte também do treinamento das forças terrestres, do sistema de defesa aérea, era provido pela Rússia. Eu escrevi um artigo sobre o sistema de defesa aérea da Ucrânia. O sistema de defesa aérea da Ucrânia conhecia os principais algoritmos dos sistemas missilísticos russos. Então, moral da história, aqui resumindo a questão de Kherson. A Rússia fez uma aposta baseada numa operação de demonstração de força com muito baixo efetivo, perante uma máquina de guerra que era o terceiro maior exército da Europa. E de 2014 a 2022, incorporou novas doutrinas, treinamento e tecnologias da OTAN, e notadamente estruturando um sistema de C4I, Comando, Controle, Coordenação, Comunicações e Inteligência, ISR, né? Vigilância e Reconhecimento dos mais notáveis, através da OTAN, com treinamento contínuo, principalmente por parte do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Canadá. E permitiu, ao longo de 8 anos, estabelecer uma rede de trincheiras e fortificações altamente complexa. Lembrando que os engenheiros ucranianos, muitos deles foram formados na época da antiga União Soviética e também tinham intercâmbio com a Federação Russa até 2014. Então, essa operação, com muito pouco efetivo, foi uma aposta extremamente arriscada. E diante do redimensionamento, do realinhamento político e estratégico militar que ocorreu no final de abril, com a retirada das tropas russas, né, de Kiev, Sumy e Chernigov, houve um redimensionamento para quê? Para libertar Donbass. Fundamentalmente para libertar Donbass. Depositaram um grosso do efetivo, retiraram de Kharkiv, né, fizeram uma pausa operacional de em torno de 3 semanas, redimensionaram para... esvaziaram um tanto Kharkiv, esvaziaram um tanto Kherson, esvaziaram um tanto Zaporizhia e mantiveram o mesmo grosso de efetivo, aí até um pouco menor, em torno de 135 mil homens, contando com os próprios locais, para libertar, né, Donbass. Conseguiram a libertação de toda a Oblast de Luhansk, através da agora tão bem comentada Batalha de Severodonetsk e a libertação de Lysychansk, onde tem até a refinaria das mais importantes da Ucrânia. Só que a Rússia sofreu aquilo que se chama de sobrecarga operacional, porque não teve a pausa operacional adequada, não teve um reagrupamento, não teve uma rotação suficiente, mantendo os mesmos 135 mil efetivos. A partir de junho, a Ucrânia ela redimensiona e reestrutura o seu exército. Em torno de 200 mil combatentes foram formados maciçamente com apoio técnico da OTAN. E o pacote de ajuda militar se amplificou a partir de junho. Centenas de blindados, centenas de obuses, centenas de MLRS. E, portanto, era um exército ucraniano revigorado, com capacidade de estabelecer contraofensivas em diversos frontes.
E mais importante ainda, que as pessoas negligenciam, com o sistema C4I e SR dos mais modernos do mundo, providos integralmente pela OTAN, e que superem muito a Rússia. Essa consciência situacional provida pelo sistema C4I previu, por parte da Ucrânia, uma capacidade de diagnosticar lacunas severas de linhas de defesa no eixo de Kharkiv, ao qual iniciaram uma contraofensiva no início de setembro, através da área de Balaklia. A Balaklia, basicamente, professor, para o senhor ter ideia, Balaklia era mantido por 2 unidades da Rosguardia. Rosguardia não é força militar, é a Guarda Nacional Russa, e pelo batalhão Baris 13, que é um batalhão de voluntários. Só isso. E cerca de uma dúzia de assentamentos limítrofes de Balaklia não tinha ninguém. Era conhecido como Grey Zone, zonas cinzentas. Esse conflito é característico de ter controles de área com muitas Grey Zones, ou seja, zonas cinzas, sem ninguém. E o que acontece? A Ucrânia, já a partir do final de agosto, iniciou ataques diversionistas em Kherson, principalmente em Davriv-Drog, né, e através do eixo de Andrivka, tentando formar uma saliência em Suroy-Stavolk, na região de Kherson. O perímetro operacional de Nikolaev até Kryvyi-Rog era em torno de 700 quilômetros. E, no caso, esses ataques diversionistas, em cerca de 5 eixos, no caso, acabaram fixando tropas russas, que eram poucas, né, em torno de 20 mil, chegou a ter 15 mil homens em Kherson, em torno de 20 a 30 mil, e perante 60 a 100 mil soldados ucranianos em Kherson. Mas na área de Kharkiv e Krasliman não tinha nem 4 mil soldados russos. Teve era bem poroso, né, Rodolfo? Estava bem porosa a defesa russa. Você tinha muitos claros ali, né?